pessoal. Em tempos, de pandemia, eu me agarro com as coisas mais especiais, as pessoas mais especiais, e a gente fica em família e a gente precisa de uma companhia, de uma boa companhia, além dos familiares. A minha melhor companhia, depois da minha família, são essas raridades aqui. Meus livros não são tão raros assim, mas eu vou fazer umas dicas aqui para vocês, para que apreciem, porque é como desde criança eu gosto. Eu sou da época das Sabrinas, das Biancas e Júlias da vida, acredito que muitos se identificam com isso, mas não sou aquelas românticas loucas não, certo? Eu vou fazer uma dica aqui para vocês, vou dar umas dicas de leitura que eu conheço, eu gosto bastante. Eu acredito que se vocês forem do meu estilo, vão gostar também. Então, a primeira história que eu gostaria de compartilhar com vocês é Dentro do Coração, de Kenneth Good e David. E eles escrevem uma história sobre os índios Yanomamis, certo? E o Kenneth narra exatamente a experiência que ele teve como antropólogo lá na Amazônia, e conheceu lá uma índia, certo? Yarima. E lá ele construiu, uma história muito linda com a tribo e com a Yarima, certo? Então, é muito interessante. A gente aprende muitas palavras, certo? Indígenas, e conhece e adentra no universo dessa tribo, desse mundo indígena, e aprende muita coisa mesmo. É muito interessante. Eu recomendo fortemente essa obra para que vocês conheçam um pouquinho dessa literatura. Muito bom. E uma das histórias também que eu gosto muito, eu não vou lá para o óbvio, que Jane Austen e essas outras, que estão na mídia. Jane Austen é muito tempo, mas eu gostaria de falar de uma unanimidade, Danielle Steel, que eu já li vários livros dela, mas o que mais me marcou mesmo foi O Segredo de uma Promessa. O Segredo de uma Promessa é uma história linda, certo? Onde o Michael, ele se apaixona, certo, pela Nancy, e ele é de uma família muito rica e ela é uma menina pobre. Mas ele se apaixona por ela e vai de encontro ao que a família, eles vão tecer esse romance deles sem que as famílias aceitem, a família dele não aceita. E acontece uma tragédia, e dessa tragédia eles se separam. Mas é muito interessante o desenrolar da história deles, e vale a pena conferir, porque eu até hoje nunca esqueci essa história. Pena que eu emprestei o meu livro e ele nunca voltou para mim, porque eu acho que ele já está andando já em muitas mãos. Da Danielle Steel, eu tenho esse aqui também dela, certo? É o Anel de Noivado também, eu recomendo, é muito bom esse livro, certo? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre essas histórias. Eu tenho várias histórias aqui surradinhas, porque eu já li muito, livros. Eu tenho bastante também no aplicativo, certo? E quando eu tô cansadinha de ler, recomendo para vocês também, terem um aplicativo no celular que lê para vocês, porque quando eu quero, coloco lá no fonezinho de ouvido, fico escutando a história e o aplicativo lê para mim. Mas eu também posso ler no aplicativo, certo? A outra história que eu gostaria muito que vocês conhecessem, eu recomendo também, é Norte e Sul, certo? É uma história que se passa na época da Revolução Industrial, e ao longo da história, tanto a Margaret como John Thornton vão ter que modificar as suas crenças, as suas ideias arraigadas, as suas convicções, para que consigam um amolecer o outro com as emoções que um desperta no outro. Vale muito a pena conferir essa história, é muito linda. Agora vamos passar para o próximo. Eu gosto muito dessa história, mas ela parece com aquelas histórias, a capinha não tá boa, eu vou mostrar essa contracapa para vocês. O Machão, de Harold Robbins, certo? Você pode achar que aqueles títulos bem machista e tal, é o Machão, é a história de Bait al-Fai.
é muito interessante, porque lá no prólogo vai explicar, né, muito da história dele. E depois a história tem uma reviravolta. São personagens fortes, são personagens bem reais e muito bem traçada a história, muito bem construída. Vale a pena conferir também, certo? A minha dica final é essa história aqui, gente. Essa história aqui é a melhor que eu já li. Não tenho a menor dúvida. Você pode até achar cansativo no comecinho, mas depois que você encontra o Nikolai, nossa senhora, Nikolai Hell é o personagem desta história, né, de Trevanian, que é Shibumi, certo? Essa história é muito, tá? Recomendo fortemente para que você conheça essa história e depois mostra aí, diz aí nos comentários o que você achou. Se algum de vocês tiver interesse em ler essa história, eu até posso conseguir para você em PDF. Aí você diz aí no comentário o que você acha, se você gostaria de aceitar uma recomendação minha, e depois a gente pode ver algumas listas aí que eu gosto, né? Que eu leio séries de ficção, leio os clássicos, eu leio aquelas séries adolescentes, aquelas séries de fantasia, muita coisa legal, e eu recomendo só o que for legal, só o que eu gostar e o que eu achar que você também vai gostar, tá bom? Então até a próxima e avisa aí se vai ou não querer a história aí pra vocês.